Hoje estamos realizando mais um debate promovido pela ABED São Paulo, Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. O debate será com o professor Francisco Teixeira, que é historiador da UFRJ, professor há muitos anos, tem um profundo conhecimento sobre o tema que nós vamos tratar, que é o golpismo da extrema-direita brasileira e o novo cenário com Trump. Professor, nós estamos vivendo um momento bastante difícil de avanço da extrema-direita no mundo, com ações que são coordenadas entre os núcleos da extrema-direita em vários países. Nós vimos no Brasil uma tentativa de golpe contra o resultado das eleições de 2022, uma tentativa gravíssima, com uma sucessão de medidas que foram escalando até chegar, inclusive, ao que foi apurado pela Polícia Federal, a um plano para assassinato do presidente eleito, presidente Lula, do seu vice-presidente, Alckmin, e também do ministro que presidiu as eleições pelo TSE, e também, naquele momento, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uma coisa de uma gravidade realmente imensa. Agora, com a eleição do Trump, nós vimos o Trump perdoando mais de 3.000 pessoas que invadiram o Capitólio para tentar impedir a titulação do presidente Biden naquele momento. E, mais do que perdoar, ele está perseguindo os 5.000 agentes do FBI que fizeram a investigação dessas 3.000 pessoas que foram processadas e muitas delas condenadas. Então, é uma situação muito complicada. Estamos vendo as manifestações do Trump contra o multilateralismo, contra as agências multilaterais. Estamos vendo as suas manifestações sobre Gaza, que são realmente para causar perplexidade, o que ele tem dito, não é? Ou seja, é um político que segue essa máxima da extrema-direita de criar fatos permanentemente, né, que dificultam muito aqueles que fazem política seriamente, né, a responder essa saraivada de, muitas vezes, sandices, outras vezes, como você certamente irá dizer, né, coisas que ele disse que faria e está fazendo, né? Principalmente focando em grupos minoritários mais vulneráveis, como os imigrantes, como os LGBTs, né? E vários outros, as mulheres, que não são minoritárias, mas que politicamente, na representação congressual, são minoritárias, ou seja, aquela covardia típica da extrema-direita. Isso causou também algumas esperanças da extrema-direita brasileira de que o Trump, de alguma forma, facilitaria a vida do Bolsonaro, não é? E facilitaria a vida daqueles que foram presos na tentativa de golpe aqui no Brasil, né? A nossa ideia agora é debater esses temas, esse cenário em que a extrema-direita vem avançando e provocando continuamente, como é o método deles, né? E o que significa isso com o Trump já no poder e já criando situações altamente complicadas do ponto de vista político. A palavra está com você, professor, e nós estamos muito interessados em ouvi-lo aqui na ABED São Paulo e certamente na ABED Nacional. Obrigado por participar desse programa. Eu é que agradeço o convite de estar aqui com vocês
para mim isso é muito, muito honroso, né? Particularmente por ser professor de um programa de pós-graduação em Economia Política na UFRJ, então eu me sinto muito honrado pelo convite. Como você falou, e me sinto muito honrado em estar com você, Prado, que é uma alegria, uma história de lutas e uma tradição de resistência. Então, tudo isso é muito bom, mostra uma situação que é ruim, no geral, mas é que a gente está se movimentando, estamos fazendo algum barulho também. Bom, como você falou, é uma situação mundialmente ruim, né? Nós temos o avanço não é só da direita, é o avanço da extrema-direita. Não há um problema de você ter alternância com a direita, a esquerda, da direita está aí, mesmo uma direita muito desumana, muito cruel com os mais humildes, como foi Margaret Thatcher ou Ronald Reagan, havia alternância e o sistema geral não estava colocado em xeque. O que nós vemos hoje é que essas pessoas que estão hoje avançando, elas estão levando e querem levar de roldão todas as estruturas dos regimes minimamente representativos existentes em qualquer parte do mundo. Aguardamos com alguma ansiedade duas eleições que vão ser muito importantes agora. A eleição esse mês, em fevereiro, na Alemanha, onde o governo de coalizão social-democrata, verdes, liberais, foi um desastre para a economia alemã, foi um desastre em política internacional, foi um desastre em não saber mediar a crise na Ucrânia, né, e se comprometer de uma forma tão brutal com essa guerra, que levou a um desencadear de uma crise econômica, né, sem proporções, em grande parte derivada, né, do fornecimento de energia que foi cortado voluntariamente à Alemanha. E as eleições no Canadá, que também vão se dar, e que vão trazer elementos fundamentais para saber como vai ser essa relação, não só do Canadá, mas também do México, porque México, Canadá e Estados Unidos têm um acordo de livre comércio. Acordo de livre comércio que vai ter que ser negociado agora, porque não existe essa possibilidade de você, por qualquer motivo que seja, inclusive motivos não econômicos, como a questão do fentanil ou a questão de migrantes, você querer impor taxas dentro de uma área de livre comércio, como é o NAFTA, nesse sentido. Então, essas eleições na Alemanha e no Canadá, elas são extremamente importantes. E nós vemos isso pelo fato de que elementos do governo Trump, como o próprio Elon Musk, está interferindo diretamente nas eleições, inclusive participando via mídias cibernéticas, né, dos comícios da força neofascista na Alemanha, o Partido Alternativo für Deutschland, né, e empurrando, inclusive, a direita a fazer alianças com os fascistas aí. Então, é uma situação extremamente complicada e que vai impactando em ondas sucessivas, né, o conjunto do planeta. Quer dizer, a China, né, está impactada, né, o Japão está impactado, a África impactada, e aqui, né, a América Latina. Canadá foi o primeiro alvo com o México, mas logo em seguida Panamá, Colômbia, né, sofreram retaliações muito fortes e ameaças, inclusive, contra a soberania do país, no caso do Panamá. E hoje, com os cortes na área de meio ambiente, né, o Brasil também passa a ser impactado pelas medidas tomadas. Também tem um impacto desse efeito espelho, desse chamado espelho Orlov, né, do qual o Milei, o presidente da Argentina, parece mimetizar, né, tudo aquilo que Trump faz, se retirando da Organização Mundial de Saúde, se retirando do Conselho de Direitos Humanos, acompanhando aí, né, e que para nós aparece com alguma perplexidade, no sentido de que ele várias vezes tem expressado o interesse de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, né? Embora o exemplo
de acordos de livre comércio que os Estados Unidos tenha, por exemplo, com a Colômbia, mostra que é extremamente nefasto, né? O que nos lembra a anedota ou a maldade de Kissinger, dizendo que era extremamente perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas era muito mais perigoso ser amigo dos Estados Unidos. Parece que essa máxima do Kissinger ela acaba se confirmando aí. Até o momento, Trump não tem feito nenhum gesto maior em relação à Argentina, seja junto ao FMI, onde a Argentina está endividada até onde não pode mais, seja em termos de comércio, etc. Até agora, os gestos do Milei têm sido absolutamente gratuitos, né? E sem nenhum resultado maior nesse sentido. Mas essa movimentação ela cria ondas de choque no próprio interior do Mercosul, né? O próprio Mercosul passa a estar ameaçado nesse sentido, né, em relação ao que Milei, né, mimetizando Trump, pode fazer. A política externa brasileira também se encontra num estado de aguardar para ver. Pelo menos até ontem. Ontem o Lula deu uma mediada nisso quando ele saiu em público para criticar, como não poderia ser diferente, né, a proposta de Trump sobre o futuro de Gaza e do Estado palestino nesse sentido. Trump propondo uma verdadeira limpeza étnica para criar uma riviera, né, para resorts e hotéis para milionários na faixa de Gaza, sob tutela dos próprios Estados Unidos. Quer dizer, reproduzir Mar-a-Lago, né, e sua casa na Flórida por toda a região de Gaza, sem, evidentemente, a população palestina, né? Dentro do Mercosul, isso também cria uma situação de tensão. E a política brasileira, a gente pode dizer que ela se movia em 3 planos, né, em 3 tabuleiros de xadrez. Um primeiro tabuleiro muito importante para a política externa brasileira é o Mercosul. E os formuladores da política externa brasileira sempre acreditaram que, para ter uma atuação firme, né, internacional, o Brasil tinha que ter um certo papel de líder na sua própria região. E o Mercosul servia largamente para isso, no sentido de que, dentro do Mercosul, sendo a maior economia, uma economia que, de longe, até por volume, né, se coloca à frente das demais, né, isso dava esse papel de liderança na América do Sul ao Brasil. Inclusive, o interesse do Brasil de expansão do Mercosul, como foi feito no caso da Bolívia, e como deveria ser feito no caso da Venezuela, mas, ao contrário do governo Lula I, Lula II, esse governo tem uma visão da Venezuela diferenciada. O segundo tabuleiro, de dimensões mundiais agora, seria os BRICS, onde o Brasil, um país fundador, né, ao lado de outros grandes partners, né, China, Índia, Rússia, desempenhavam um papel fundamental, principalmente na reforma dos organismos econômicos e comerciais internacionais, inclusive colocando essa questão fundamental do papel do dólar. Ao contrário do que Trump disse, e que muitas vezes a mídia brasileira parece não entender, não se trata de uma substituição do dólar, né? Mas por uma nova moeda, por uma moeda de qualquer tipo, mas sim a capacidade de fazer sistemas de trocas através de compensações, né, em moedas locais, nas suas próprias moedas. Evidentemente, o dólar guarda, nesses casos, o papel de moeda de troca, né? Uma moeda mental que serve de padrão para poder realizar essas trocas, mas não aparece fisicamente. Por que isso é importante? Porque nós temos aí um volume de comércio entre os países dos BRICS, né? Índia, China, Rússia, agora Irã, Etiópia, Arábia Saudita, né? A Indonésia, né? O próprio Brasil. Nós temos um volume de trocas que se realiza até então em dólares fantástico e que acaba fluindo, né, para o sistema financeiro americano, porque, enfim, está mediado todo ele em dólar.
e, muito especialmente, o mercado de petrodólares. Né? Nós temos aí a Arábia Saudita, Irã, Rússia, Brasil, Indonésia, Catar, grandes produtores de petróleo, compradores e exportadores ao mesmo tempo de petróleo, e esses petrodólares eles acabavam entrando no sistema bancário internacional, né, mais de origem americana, e nesse sistema bancário ele acabava sendo aplicado na compra de bônus da dívida externa americana. Ou seja, ele acabava financiando os Estados Unidos. Se isso não ocorre mais, né, e principalmente se a Venezuela entra nos BRICS, então imaginemos os grandes produtores mundiais, Irã, Arábia Saudita, Catar, Indonésia, Brasil, Venezuela, né, utilizando moedas alternativas, fazendo compras nas suas próprias moedas, implicaria numa crise do sistema de financiamento da própria dívida externa americana. É importante notar que os Estados Unidos não querem mudança de regime na Venezuela ou querem o fim dos BRICS por causa do petróleo, porque eles precisam de petróleo. Na verdade, os Estados Unidos é superavitário em petróleo. Né? O que eles temem, acima de tudo, é a perda do mercado financeiro, né, que flui pelo sistema bancário, sistema SWIFT, e que dá possibilidade de comprar bônus da dívida externa americana. É isso que está em jogo aí. E o terceiro tabuleiro desse xadrez tridimensional é a própria ONU, onde o Brasil vinha regularmente colocando as questões da reforma do Conselho de Segurança, da questão do veto, da questão de financiamento das instituições e querendo uma cadeira no Conselho, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. Ora, esses três patamares aqui, né, da política externa brasileira estão, no momento, ameaçados. O Mercosul tendo o Milei como cavalo de Troia, os BRICS sob ameaça de taxas de até 100%, e a ONU desconsiderada inteiramente, com grande desprezo por parte do Trump, como no caso de Gaza, como foi no caso do anúncio da política americana para Gaza. Então, nesse momento, o que nós vemos é uma política externa brasileira que, de ponto a ponto, é contrária àquilo que os Estados Unidos querem para a ordem mundial. E isso cria uma certa perplexidade, uma posição de espera para saber como vai evoluir, como vão evoluir essas condições, e, veja bem, evoluindo numa velocidade extremamente grande, né? Ao contrário do que muitos analistas, principalmente analistas brasileiros, eu creio que não estão bem informados como deveriam, né, nas bancadas de televisão, que achavam que tudo era presepada do Trump. Né? E ele está falando sério. Né? Ele está realmente querendo, e ele está jogando, né, claramente na direção de realizar a plataforma com que ele foi eleito. Obrigado, professor. Você traçou um quadro bem complexo, né? Eu quero lembrar que, neste momento, o Brasil vai ser sede de duas reuniões fundamentais. Uma reunião é a reunião do BRICS, né? E nós vamos ter também a COP em Belém. Né? Então, você já tratou essas duas dimensões da nossa política externa, né? E realmente a preparação dessas reuniões já enfrenta algumas dificuldades, uma vez que a ação do governo Trump tem sido bastante severa, né, em relação a esses espaços. Uma coisa interessante que você estava tratando é a dimensão financeira, né? E
Quando nós olhamos as estatísticas internacionais, né, nós vemos dois fenômenos. Um fenômeno é a diminuição do dólar como reserva internacional dos bancos centrais, né? Isso vem ocorrendo, mas o dólar ainda é, como você disse, né, a final do dia é a moeda em que os contratos comerciais internacionais são liquidados, né? Então, 50 e poucos por cento das reservas internacionais estão em dólares, caíram, eram mais de 80, né, há 20 anos atrás, e 75% da liquidação dos contratos é feita em dólar, né? Agora, o próprio Estados Unidos contribuiu para essa redução. Nós sabemos, você estava citando o SWIFT, né? O SWIFT foi utilizado como o próprio dólar, né, como arma nas relações internacionais, no caso da Rússia, do Iraque, da Venezuela, né? Isso tudo cria o Irã, isso tudo cria uma incerteza, né, que leva os países aí, aos que não sofreram o ataque direto, né, levam a tomar cautelas em relação a ter reservas em dólares, né, e a usar o sistema de pagamentos internacional, que é o SWIFT, né? Por isso a ideia, inclusive, de criar um sistema alternativo, né, ao SWIFT. Então essa dimensão financeira é uma dimensão importante, né? A China não tem condições de substituir o dólar, né, como a sua moeda substituir, já que o mercado financeiro chinês não tem a abertura necessária, né? Mas o BRICS certamente pode criar um mecanismo de pagamento do comércio entre os países participantes, né, para a liquidação, né, do comércio entre os países. Isso não significa usar o renminbi como moeda para essas liquidações, né, mas significa criar, né, uma moeda, uma moeda virtual, né, essa virtualidade não é uma moeda real, é uma unidade de conta para realizar pagamentos. Então, essa ameaça do Trump de tributar em 100%, né, os países do BRICS, né, até que ponto é uma ameaça vazia, professor Francisco Teixeira, porque, primeiro, que nada disso ocorre de forma abrupta, são processos longos de negociação, de construção de metodologias, tecnologias, né? E também o fato de que o principal parceiro comercial americano é a China, né? Veja, Prado, tem uma coisa muito interessante aqui. Todos estão dizendo, todos mais ou menos, estão dizendo que a imposição de taxas pelos Estados Unidos a países como México e Canadá, mas a outros, né, vai gerar uma grande confusão econômica, inflação, etc., dentro da economia americana. No entanto, nós temos um exemplo imediato, né, já de 3 anos, ou quase 4, de imposição de taxas, que é a economia russa. A economia russa ela foi bombardeada, ela foi sabotada em termos financeiros, foi retirada, foi impossibilitada de estar no SWIFT, né? Foram congeladas as reservas internacionais da Rússia em bancos ingleses. Veja, até a santa, no sentido intocável, Suíça, né, tomou os fundos russos, o que ela não fez nem com a Alemanha nazista, né, mas ela fez com a Rússia agora. E esperavam que o rublo desmontasse.
fosse catastrófica, a queda do rublo levasse a economia russa à desestruturação e à incapacidade da Rússia não só manter a guerra, mas manter a si mesmo. Quer dizer, era a oportunidade de dar uma boa pancada nos russos e realizar objetivos de política externa dos Estados Unidos, mas também da União Europeia. Ora, o que aconteceu? Não só a União Europeia é que entrou em crise, as economias principais da União Europeia entraram em crise, mas também os russos colocaram em prática sistemas de substituição extremamente amplo que levaram os russos a hoje, se eu não me engano, à quarta posição em termos de PIB. Os russos estavam lá, ascenderam nesse processo, conseguiram substituir importações, criaram empregos, baixaram preços, inclusive, de alimentos pelo aumento da área plantada, etc. Provocou, no caso da Alemanha e da Itália, a destruição de mais de 100 mil empregos, pelo fato de que a Rússia até então importava alimentos, principalmente lácteos, da Alemanha e frutas, conservas, etc., da Itália nesse sentido. Quem entrou em crise foi a economia alemã e a economia italiana. Os russos conseguiram sair muito bem disso. Esses auxiliares do Trump, eles estão prestando muita atenção nisso. E eles estão vendo que esse pretenso isolamento não levou ao colapso da Rússia. Ao contrário, levou ao crescimento e à geração de novos empregos na Rússia. Então, eu acho que a gente tem que ter isso um pouco em vista. A Rússia também fez uma outra coisa, não só a Rússia, a China e a França. Eles entraram no mercado de ouro e compraram uma quantidade imensa de ouro e aumentaram as suas reservas em metal precioso. Parece que a gente está vivendo o período anterior à Primeira Guerra Mundial, aquele sistema ainda pré-Bretton Woods, etc., nesse sentido. E, com isso, eles conseguiram estabilizar, aumentando a produção, fazendo acordos comerciais com grandes economias, Índia, China, Indonésia, Vietnã, e comprando ouro, eles conseguiram estabilizar o sistema. Esses auxiliares do Trump, eles não são... Eu não acho que eles são idiotas, burros ou sonhadores nesse sentido. Eles observaram isso muito bem, e se colocaram numa postura antiglobalista muito clara, e eles acham, isso a gente vai ter que ver agora, que eles podem sim, rompendo esses laços dos acordos internacionais, criar emprego dentro dos Estados Unidos e sustentar a moeda com muito mais facilidade do que antes. Se isso é uma aposta que vai render resultados, vai ter... Porque a comparação com a Rússia ela é boa, mas ela é imperfeita. A parcela sob direção do Estado da economia russa, depois da ascensão do Putin, aumentou enormemente. Ele conseguiu reestatizar setores inteiros, acabando com aqueles verdadeiros barões assaltantes que tinham tomado a economia, os oligarcas que tinham tomado a economia russa. Então, comparar a Rússia com os Estados Unidos em termos de gestão econômica é imperfeito nesse sentido. Mas mostra também que os economistas globalistas não têm razão. Quer dizer, esse pânico de que agora vai ter um desemprego enorme, vai ter... Quer dizer, o McDonald's vai ficar sem funcionários, se dane o McDonald's. O que representa o McDonald's nisso se eu posso estar aumentando a produção industrial dentro do país? A última vez que eu estive nos Estados Unidos, e eu acho que eu não vou mais aos Estados Unidos, a última vez que eu estive nos Estados Unidos, eu me comportei verdadeiramente como um caipira indo à cidade grande. E eu acabo vendo coisas, eu acabo vendo rua, é quase que uma expedição sociológica, ir aos Estados Unidos, para mim, pelo menos. E duas coisas me fizeram ficar boquiaberto.
Primeiro, né, os banheiros autolimpantes. Tá? Você entra num banheiro qualquer, numa loja de departamento, num posto de gasolina, não sei o quê, coloca a moeda lá e ele te diz, olha, em 8 minutos ou em 11 minutos, esse banheiro vai abrir a porta e vai se autolimpar. Eu corri, evidentemente, não queria... quando deu 8, realmente desce água, tem chuveirinho com detergente, não sei o quê, depois ar quente que seca, o banheiro está limpo. Tá? E a outra coisa que eu fiquei também caipira vendo foi a lata de lixo, que você coloca o lixo, ela dá uma tremida, amassa o lixo, compacta, separa o que é madeira, plástico, papel e coloca num anexo do lado dela como um montinho compactado nesse sentido. Por que eu estou fazendo contando essa experiência antropológica nos Estados Unidos? Por uma razão simples. Esses homens que estão no poder são os homens da automação, são os homens da mecanização, da racionalização da economia. São os homens que produzem os chips que fazem essas coisas, que dão toda essa capacidade de leitura da realidade e de substituição do trabalho manual. E o que eles querem exatamente é esse alto grau de racionalização, quase falei a palavra em inglês, que eles falam muito, da economia e com a dispensa de mão de obra para setores produtivos novamente. Parece que eles ouviram os economistas brasileiros falando em reindustrialização. A palavra reindustrialização, que foi muito brasileira, agora é também americana nesse sentido. Então, eu acho que nós temos que prestar atenção de que existe uma revolução tecnológica em curso. Essa revolução levou esses empresários, que são mais do que empresários, são empresários, empreendedores, inovadores, ao poder, e eles estão dispostos a implantar essa revolução tecnológica nos Estados Unidos. É muito interessante, porque o Biden tinha começado um processo nesse sentido, porque o Inflation Reduction Act, por exemplo, é uma política industrial. O Job Creation Act também é uma política industrial. Os chips, que é direcionado exatamente a esse tipo de produção de semicondutores, de chips de todos os tipos, também, algo que mobilizava 2 trilhões de dólares para essa finalidade. Não sabemos o que vai acontecer dessas iniciativas no governo Trump, mas, se depender justamente desses plutocratas, que foram chamados para o ministério do Trump, certamente eles vão manter isso de alguma forma. O que chama atenção na economia norte-americana é também essa desigualdade regional brutal. Você observou algumas características, eu não sei qual foi a região que você visitou, mas eu visitei o Rust Belt, e realmente ali a situação é uma situação, enfim, de uma certa estagnação relativa dessas regiões. E outra coisa que a gente nota é o atraso norte-americano em relação à questão de infraestrutura, que o Biden estava também tentando, o Job Creation Act trata da questão da infraestrutura. Então, a ideia era também renovar a infraestrutura norte-americana. A maioria das pessoas não tem ideia de que os Estados Unidos não tem um único quilômetro de trem de alta velocidade. A China, em 15 anos, construiu mais de 20 mil quilômetros. A Europa tem vários trens de alta velocidade. Eu já tive a oportunidade de viver na Europa, e
e utilizei esse sistema, né? Acho que você tem razão, que haverá um esforço nesse sentido, né, de avançar mais na difusão tecnológica, né, porque o desenvolvimento tecnológico americano é muito significativo, eles têm condições, né, de fazer isso é antigo, né? A NASA, a DARPA, o Departamento de Energia, né, os institutos nacionais de saúde, as grandes universidades sempre fizeram parte de um sistema muito dinâmico de desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? O que os Estados Unidos perdeu com a entrada da China na OMC, né? O que perdeu foi essa capacidade de produzir manufatura, né, em alta escala com baixos custos. Isso ficou centrado mais na Ásia e principalmente na China, né? O que eu acho que, nesse momento, né, essa disputa vai ser grande, a disputa pela hegemonia tecnológica, né? Nós estamos vendo a questão da da inteligência artificial, né? É um tema fundamental, né? E nós não sabemos para onde vai ainda. Agora, eu gostaria de perguntar, professor, olhando o que o Trump vem fazendo, né, dá a impressão de que ele está desmantelando a ordem criada, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós estamos vendo ele atacando as Nações Unidas, foi uma criação do pós-guerra, né? Atacando todas as agências multilaterais, né? Criando dificuldades com a própria OTAN. Isso eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, né? Porque as ameaças feitas do Trump em relação ao Canadá, em relação à Dinamarca via Groenlândia, né, de alguma forma coloca a OTAN, né, em saia justa, e também o fato de que ele disse que não quer financiar a OTAN, né? E a OTAN já disse que a Europa não consegue construir um sistema de defesa adequado sem a participação dos Estados Unidos. O que você acha desse novo cenário em que a ordem mundial criada no pós-guerra, com a hegemonia norte-americana, está sendo desmantelada em características muito importantes dessa ordem? Se nós olharmos, e eu acho bom olharmos o mapa novamente, e se a gente vê as aspas, ofertas, né, de transformar o Canadá no 51º estado, ele fez duas coisas. Ele fez esse convite, aspas, ao Canadá e fez o convite às províncias do Canadá. Quer dizer, ele joga, né, com a estrutura nacional, com a soberania de um país, como se fosse... não se faz isso nem com um time de futebol, quanto mais com uma nação. Se olharmos o mapa e se vermos a Groenlândia, o Canadá e os Estados Unidos, isso seria um impacto fundamental, né? Isso criaria um super país, né, com recursos naturais imensos nesse sentido, e que daria um sentido absoluto ao slogan "Vamos fazer a América grande de novo", né? Isso é fazer a América gigantesca, né, de novo, nesse sentido. Acho que Milei tem muita pena da Argentina estar na América do Sul e não estar na América do Norte, porque ele aceitaria o convite, né, de ser mais um Estado americano de imediato, né? Mas a infelicidade do Milei, sempre foi a infelicidade das elites argentinas, foi estar na América do Sul e não na Europa, né? Mas vai ter uma solução. Mesmo a Ucrânia, né, começa a aparecer agora o feitio das relações que os Estados Unidos se interessam com a Ucrânia, né? A forma absolutamente mercurial no sentido de Deus do comércio, né, com que ele fala de que o futuro da Ucrânia depende de a gente acabar com a guerra e da Ucrânia garantir
terras raras, minerais de terras raras para os Estados Unidos, né? Então, ele colocou em cima da mesa, realmente, né, questões que afetam a soberania nacional em larga escala, né? Há respostas, né? Cresce agora no Canadá a ideia do Canadá se candidatar a ser membro da União Europeia, né? Bom, mas o Canadá é América, não é Europa. Mais ou menos, né? Porque o Canadá é um domínio britânico, né? E isso tornaria clara a possibilidade, um domínio britânico, autônomo dentro da Comunidade Britânica das Nações, mas é um domínio britânico, né? Então, há movimentos geopolíticos, né, inesperados que estão se produzindo nesse momento. Mas eu acho que a questão central, essa coisa com o México, com o Canadá, com a Groenlândia, é quase que a preparação de um cenário, porque a questão central se dará com a China, né? E o que aconteceu com essa questão da inteligência artificial, que de forma silenciosa, né, alguns maldosamente diriam chinesamente, né, os chineses deram uma rasteira, né? Não foi uma rasteira nos Estados Unidos, foi uma rasteira naqueles homens que se achavam absolutos, que se achavam os donos do mundo, né? Com uma semana de exercício, né, absolutamente megalomaníaco de poder, eles recebem, né, uma pancada de $1 trilhão, né, nas costas, né? A China mostrou que ela tem capacidade. E o grande desafio vai ser, sem dúvida nenhuma, Estados Unidos e China. E vai se travar no Pacífico. É o Pacífico que está em jogo. A gente tem que entender que a pior guerra que os Estados Unidos travou, né, ao longo da sua história foi no Pacífico, contra o Japão, né? Uma guerra que foi a Segunda Guerra Mundial, mas ela aparece, por exemplo, dos manuais de história americanos como Guerra do Pacífico, uma coisa separada da Segunda Guerra Mundial, né? E que os Estados Unidos venceram o Japão 2 vezes, vencem em 45 e vencem na década de 1970, quando aquele esplendor japonês, o Japão que aprendeu a dizer não, aquela coisa toda, foi golpeado fortemente em sua economia pelos Estados Unidos, até tendo a indústria automobilística como grande centro, né, de disputa entre Estados Unidos e Japão. Ora, agora surgiu um poder no Pacífico várias vezes superior ao Japão, né, que não é só uma disputa econômica, é uma disputa política, geopolítica, de visão de mundo, de economia, de moeda, né, nesse sentido. Os Estados Unidos não vão aceitar esse desafio. E aí, Prado, eu sou um tanto quanto pessimista. Eu acho que existem pessoas nos Estados Unidos, quando você começa a lidar com esses policymakers, a conversar, a ouvir a inteligência americana nas universidades, que acham que os Estados Unidos não têm mais tempo para disputa com a China, que esse tempo é agora. A disputa tem que ser feita nesse momento e a China tem que aceitar uma subordinação aos interesses americanos ou ir à guerra, né? Parece uma coisa meio estapafúrdia, meio radical, mas esses homens são radicais, né? E eles acham que, se é para ir à guerra, é melhor ir agora do que há 5 anos, daqui a 5 anos, e muito pior ainda, daqui a 10 anos, nesse sentido. Não uma guerra de vamos destruir Xangai, vamos destruir Los Angeles, ou coisa parecida, mas uma rápida guerra de caráter aeroespacial, de destruição de frotas e recursos marítimos no Pacífico, sem tocar as mainlands respectivas, né? Tem muita chance de ocorrer nesse momento. Acho que essa elite que chegou ao poder está preparando os Estados Unidos para uma guerra de disputa hegemônica imediata. Você me deixa bastante preocupado, né? Recentemente, eu li 2 livros. Um eu estou terminando ainda, mas o outro eu já li todo, que é o do Ken Follett, Se Nunca,
não é? Justamente traça um cenário de uma guerra, não é? Não a guerra que você está colocando, mas uma guerra nuclear, né? Através de eventos fortuitos que vão levando a essa situação, né? E tenho a impressão que esse livro foi escrito com base num outro livro, que esse é A Caminho da Guerra, né? Do Graham Allison. A questão aí, Prado, a questão aí é que os chineses são hoje, por incrível que pareça, um país da ordem, um país da manutenção do status quo. Do jeito que as coisas estão indo, é bom para eles. E o elemento descritivo nas relações internacionais hoje são os Estados Unidos, né? Esse jogo, essa inversão, quer dizer, os Estados Unidos deixou de ser o país da ordem, da manutenção da ordem, para ser o agente da desordem, né? E eles acham que a desordem é um elemento fundamental para a manutenção da própria hegemonia americana, né? Não acredito que se vá a uma guerra nuclear, né? Os chineses construíram um país muito importante, um país muito rico, e não acredito que eles estejam disponíveis a ver Xangai ou Nanquim transformadas em cinzas, como já foi há 80 anos atrás. E que os Estados Unidos pensam isso. Se nós ameaçarmos e colocarmos a guerra como uma possibilidade, eles vão recuar. O problema é que a China não é o Panamá, né? E cálculos errados são o elemento central da maioria das guerras que nós registramos ao longo da história. Esse livro, A Caminho da Guerra, justamente coloca essas várias situações de erros de cálculo que levam à guerra entre potências, né? E depois da guerra começada, Hitler não deveria ter invadido a União Soviética. Na ocasião, achou uma boa ideia, né? Achou que era razoável, né? E outros casos, quer dizer, aquela elite aristocrática europeia em 1914 não achou que aquela crise fosse mais do que mais uma das crises balcânicas, né? E acabou se transformando no morticínio que foi a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é um risco realmente de guerra. E ontem eu estava fazendo uma análise de quem é o secretariado do Trump, quem são essas pessoas, né? É interessante, porque a gente conhece vários deles, uns porque são milionários ou bilionários, outros porque são da mídia, são âncora de televisão, coisas assim, né? Mas o traço comum, né, começando pelo secretário de Estado, Marco Rubio, né, é a falta de cultura. Eles são muito mal formados, muito mal informados. Quer dizer, o Marco Rubio ontem deu uma declaração, ontem, ele deu uma declaração dizendo que a Inglaterra ia ser o primeiro país muçulmano a ter armas atômicas. Quer dizer, são dois erros em um só. Quer dizer que a Inglaterra vai se tornar um país muçulmano. Isso é a teoria supremacista branca do René Camus, da grande substituição, né? Que, por sinal, informa todos eles, né? Em segundo lugar, porque o Paquistão já tem arma atômica há muito tempo, né? Quer dizer, o secretário de Estado que não consegue saber quais os países que têm armas atômicas, que se contam nos dedos da mão, né? É uma falta de cultura, uma falta de capacidade, né? E imaginar que essas pessoas estão hoje responsáveis, né, pela formulação de políticas mundiais. Quer dizer, você imaginar que vai transformar a Palestina numa nova Riviera Francesa com resort e com vilas, né, aristocráticas para europeus e americanos passarem férias, é algo que fere tão profundamente a inteligência mínima das pessoas, né? Os Estados Unidos, veja bem, isso é interessante, Prado. Os grandes formuladores da política americana não eram americanos, né?
Kissinger não era americano, Brzezinski não era americano, Madeleine Albright não era americana, e por aí vai, né? Eles vieram sintomaticamente da Europa Central, onde a cultura europeia, a cultura, né, de relações internacionais, a capacidade... São pessoas que naturalmente já falavam 3 línguas, né? Falavam alemão, uma língua eslava, Yiddish, ou falava alemão, inglês e uma língua eslava, né? Nesse sentido. Tinha uma cultura muito grande. O que a gente vê hoje, nesse governo Trump, é a incultura, né? A incapacidade de ver o mundo na sua complexidade. E isso não é um exercício de humanista ou um exercício beletrista, né? É a necessidade do cargo, saber o cargo que ocupa nesse sentido. E esses homens não têm essa cultura. Que é uma situação terrível, né? E justamente se pequenos erros de avaliação podem levar a guerras, você imagine grandes erros cometidos por ignorantes, né? Realmente é uma situação muito complicada. Eu queria te colocar uma última questão, que é em relação aos grandes desafios da humanidade hoje, né? E a visão e as propostas da extrema-direita em relação a esses desafios, né? Então, a sua avaliação, porque a impressão que eu tenho que ter uma desconexão completa entre as duas coisas. Quer dizer, a gente está discutindo aqui uma das coisas mais tremendamente atrasadas, que é guerra, que é a possibilidade da guerra, né? A gente está sendo obrigado a discutir isso, porque tem que se cuidar, tem que se prever, né? Tentar evitar. Quando, na verdade, as questões que são hoje prementes são clima, fome, né? E discriminação racial. Nós estamos de volta, a epidemia de Covid fez isso, na casa de mais de 820 milhões de pessoas no mundo em insegurança alimentar, né? Principalmente mulheres e crianças, e principalmente na África, né? Mas também na Ásia, no Sudeste Asiático e na América Latina. Quer dizer, isso é muito grave. Mesmo o Brasil tinha saído no governo Lula II do mapa da fome, e retornou com 33 milhões de famintos, que agora novamente diminuiu, né? Mas que é precária essa situação, que a qualquer momento isso pode realmente mudar, né? Nesse sentido. Nós estamos vendo os fenômenos de clima extremo, né? Muita chuva, pouca chuva, né? Seca, furacões, tufões, etc., se multiplicando. E o Brasil é um país, né, aberto a esses fenômenos extremos. A gente está vendo isso, né? Seja ontem em Porto Alegre, hoje no Recife, né? Mas nós estamos vendo principalmente uma coisa que as pessoas não estão notando: a quantidade de informações nas redes, nos jornais, de estradas e pontes que desabam no Brasil, tá? Rodovias inteiras que estão sendo levadas, pontes que desabam, né? Viadutos, etc. Isso é o estresse, né? Do próprio território, é o estresse do espaço físico sob essas condições extremas, né? O governo também tem uma boa responsabilidade, o governo do Brasil. Até agora, a proposta da ministra do Meio Ambiente de criar um ente público que começasse a mapear isso. Tem 2.000 municípios em situação precária em questões climáticas hoje no Brasil. Não foi levado, está lá na Casa Civil e não se mexe na Casa Civil, né? Não é colocado em prática nesse sentido, né? Teríamos que estar hoje começando um trabalho muito parecido como foi aquele do New Deal, né? Do Tennessee Valley Authority, aquelas obras imensas, preparando para essas condições de mudança climática, em vez de estar pensando numa questão de austeridade orçamentária, por austeridade, beleza dos números, ou coisa parecida, né? Se isso não for feito agora, se a gente não se preparar agora para isso, e preparar implica um gigantesco programa de obras públicas,
de reflorestamento. Sabe, quer dizer, o Rio está novamente com uma epidemia de dengue. Tá? Aí os jornais estão... Vai lá, tira a aguinha do seu pires de planta. Pelo amor de Deus. Isso você precisa de uma intervenção maciça do Estado na área. Você precisa de planejamento, nesse sentido. São Paulo tem bairros inteiros embaixo d'água nesse momento. Tá? E não estamos tomando as medidas. E parece que há uma coisa assim, não, ponte, asfaltamento, rua, não sei o quê, é coisa do município. Não, o que estamos vivendo hoje não é do município, é do planeta. É do planeta. E a gente precisa agir em relação a isso. Tá? E precisa agir rapidamente. Em vez disso, estamos aí vendo a possibilidade de novos atritos geopolíticos em que se gasta milhões e milhões e milhões em armas, enquanto o planeta está sucumbindo a condições climáticas terrivelmente perigosas. Você resumiu vários temas, né, que, inclusive, estão interligados. Né, a questão da fome, a questão da crise climática, a questão das pandemias, né, a questão das migrações. Né? Então, nós temos vários temas fundamentais, né, e que a abordagem da extrema-direita é negar esses problemas, né, enquanto o desastre vai ocorrendo. Né? Quer dizer, ocorre aqui no Brasil, ocorre nos Estados Unidos, eles acabaram de... Aqueles incêndios na Califórnia, né, foram desastrosos, né, e estão ligados à mudança climática. Né? Com a água privatizada. Água privatizada. Ou seja, nós estamos numa situação em que as respostas necessárias, né, não estão vindo. Pelo contrário, né, nós temos a negação dos problemas, né, esses problemas não existem, isso é uma fantasia, né, sei lá, às vezes é uma fantasia da China, às vezes é uma fantasia da esquerda mundial, sempre essas coisas, né, só que a pandemia foi um fato, matou milhões e milhões pelo mundo todo, no Brasil 700 mil pessoas, né? A mudança climática é um fato, né? Curiosamente, o interesse do Trump na Groenlândia por causa da mudança climática, senão não teria, né, aberto ali as vias de navegação e tampouco as áreas que podem ser exploradas, né, do ponto de vista econômico. Né? Então, essa é a situação que nós estamos neste momento. Né? Esse debate nosso é um debate, eu acho, muito importante. Eu agradeço muito a sua participação, Chico, porque os economistas precisam ouvir, né, também essa dimensão da ciência política. Eu acho que isso é muito necessário. Né? Os grandes economistas sempre falaram que tem que se conhecer, né, sociologia, ciência política, história, né, geografia, antropologia, né, além de economia, estatística e coisas dessa natureza. Tem que ter um conhecimento amplo, né? Afinal de contas, a economia é uma ciência política. Né? Não existem decisões neutras neste campo, né, como pretende, né, as teorias convencionais. Né? Eu agradeço muito, eu acho que com certeza vai ser muito útil ao nosso público ouvi-lo. Obrigado, Chico. Eu que agradeço muito o convite. Obrigado vocês. Foi um prazer.